Não pegue esse voo. Foi isso que li sentada na sala de espera do aeroporto enquanto Rodrigo falava ao telefone. As palavras estavam escritas com tinta vermelha em um guardanapo que uma aeromoça desconhecida havia deixado acidentalmente sobre meu colo. O coração disparou quando nossos olhares se cruzaram e ela sussurrou: "Confie em mim. Não pegue esse voo. Não vá com ele." 1 hora depois eu teria que escolher entre acreditar em uma desconhecida ou no homem a quem jurei amar até que a morte nos separasse. Mas antes de continuar, se inscreva no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. A gente adora saber até onde nossas histórias estão chegando. O Aeroporto Internacional de Guarulhos estava lotado naquela manhã de sexta-feira. Eu esperava pacientemente na sala VIP com a cabeça apoiada na minha bolsa Louis Vuitton, presente do Rodrigo no nosso último aniversário de casamento. 5 anos juntos e, segundo ele, essa viagem para Porto de Galinhas seria para reconectar. O que eu não esperava era que alguém tentaria me desconectar definitivamente deste mundo. Rodrigo se aproximou com 2 cafés. Seus olhos castanhos, normalmente calorosos, pareciam distantes. Nos últimos meses, eu tinha notado mudanças sutis no comportamento dele. Ligações atendidas em outros cômodos, mensagens apagadas rapidamente quando eu me aproximava. Um perfume diferente que ocasionalmente eu sentia na camisa dele. Atribuí tudo ao estresse. A fusão da empresa dele estava consumindo todo o tempo dele. "Tudo bem, Alessandra? Você parece pálida", disse ele me estendendo o café. "Só um pouco cansada", respondi, evitando o olhar dele. O guardanapo queimava no bolso como brasa viva. Meus dedos tremiam levemente ao redor da xícara. Eu precisava ir ao banheiro para ler aquele bilhete. Precisava de um momento sozinha para entender o que estava acontecendo. "Vou ao banheiro rapidinho", disse, forçando um sorriso casual. Rodrigo assentiu distraído, já absorto no celular. Ali estava de novo aquela olhada furtiva, como se ele temesse que eu pudesse ver a tela. No banheiro me tranquei em uma cabine, respirando com dificuldade. Tirei o guardanapo do bolso e abri com cuidado. Havia mais informação escrita dentro. "Seu nome está em uma apólice de seguro de vida no valor de 5 milhões de reais, contratada há exatamente 15 dias. Você vai cair da varanda do hotel. Ele tem uma amante. Me procure na praça de alimentação em 10 minutos. Tenho provas. Meu nome é Juliana." Meu estômago revirou. A náusea foi instantânea. Não podia ser verdade. Rodrigo planejando me matar? Quis rir do absurdo de tudo aquilo, mas algo dentro de mim congelou. As pequenas mudanças, os segredos, as viagens repentinas. E por que insistir tanto nessa viagem para Porto de Galinhas quando eu tinha sugerido adiar? Joguei água no rosto, olhando meu reflexo no espelho. Quem era essa mulher de olhos assustados? Precisava me recompor. Podia ser uma brincadeira de mau gosto ou alguém tentando nos extorquir. Mas e se não fosse? Caminhei lentamente para fora do banheiro, observando Rodrigo à distância. Agora, ele falava ao telefone em voz baixa, com o corpo virado para longe das pessoas. Os gestos eram tensos. Em vez de voltar aos nossos assentos, me dirigi à praça de alimentação. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o pulso nos meus ouvidos. Olhei ao redor, procurando a aeromoça. Ali estava ela em uma mesa no canto, sem o uniforme da companhia aérea, mas reconheci o rosto dela. Nossos olhos se encontraram e ela acenou discretamente para que eu me aproximasse. "Senhora Alessandra", disse quando me sentei. "Sou a Juliana. Trabalhava no mesmo voo que seu marido pegava para Belo Horizonte. Como você sabe meu nome?" "O que está acontecendo?", sussurrei. Ela olhou nervosamente ao redor antes de abrir uma pasta com documentos. "Seu marido e eu tivemos um relacionamento", disse, evitando meu olhar. "Durou 6 meses. Terminou quando ele conheceu a Isabela, a nova sócia dele. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Me senti tonta, agarrando a borda da mesa para me estabilizar. Não estou aqui para causar problemas no casamento de vocês", continuou Juliana. "Estou aqui porque ouvi coisas que me deixaram apavorada." Ela deslizou uma folha de papel pela mesa. "Essa é uma cópia da apólice de seguro. 5 milhões de reais,
com ele como único beneficiário, contratada há 2 semanas. Olhei o documento reconhecendo a assinatura do Rodrigo. Minha garganta fechou. E isso, disse passando o celular dela, é uma gravação de uma conversa que ouvi sem querer entre ele e a Isabela. Eu estava no apartamento dele quando eles chegaram. Não me viram. Apertei o play com dedos trêmulos. A voz do Rodrigo encheu meus ouvidos, falando sobre o acidente perfeito e como ninguém suspeitaria depois de tantas postagens felizes nas redes sociais. A Isabela ria perguntando sobre o que fariam com o dinheiro depois. Rodrigo mencionou uma casa em Lisboa. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto enquanto o áudio continuava. Era realmente a voz dele, meu marido, o homem que eu acreditava conhecer, discutindo friamente como se livrar de mim. Nosso voo sai em 40 minutos, disse, minha voz quase inaudível. O que eu faço? Juliana pôs a mão sobre a minha. Você não pode ir com ele. Talvez seja melhor fingir um mal-estar, algo que impeça a viagem. Nesse momento vi o Rodrigo caminhando pela área central do aeroporto, olhando ao redor, provavelmente me procurando. Nossos olhares se cruzaram por um segundo e vi o rosto dele mudar. A máscara caiu brevemente. Surpresa, irritação e algo frio que eu nunca tinha notado antes. Ele está vindo para cá, sussurrei apavorada. O que eu faço agora? Juliana apertou minha mão. Seja forte. Finja que está passando mal, o que for para não entrar naquele avião. Rodrigo se aproximava rapidamente. O rosto dele agora recomposto em uma expressão de preocupação que parecia tão genuína que por um momento duvidei de tudo o que acabara de descobrir. Alessandra, estive te procurando. Já está quase na hora, disse ele olhando com curiosidade para a Juliana. Quem é sua amiga? Respirei fundo. Os próximos minutos definiriam se eu continuaria viva. Rodrigo, ela é a Juliana. Nos conhecemos na fila do café, respondi forçando um sorriso. Me senti um pouco tonta e ela gentilmente me ofereceu um lugar para sentar. Juliana assentiu com o rosto como máscara de educada indiferença. Já não havia rastros da mulher angustiada que tinha me mostrado as provas da minha sentença de morte minutos antes. Muito prazer, disse Rodrigo estendendo a mão que a Juliana apertou brevemente. Os olhos dele analisavam ela tentando determinar se ela representava alguma ameaça. Aparentemente satisfeito com o que viu, voltou a atenção para mim. Tonta? Você está bem para viajar? Coloquei a mão no abdômen fingindo desconforto. Na verdade estou me sentindo pior. Acho que foi alguma coisa que comi no café da manhã. Amor, tenho certeza que vai passar, insistiu Rodrigo pondo a mão nas minhas costas. O toque dele, antes reconfortante, agora me causava arrepios. Talvez seja só ansiedade pelo voo. Quando a gente estiver no ar, você vai se sentir melhor. Percebi a firmeza por trás das palavras gentis dele. Ele não aceitaria facilmente o cancelamento dessa viagem. O plano estava em andamento e qualquer alteração não seria bem-vinda. Não sei, Rodrigo. Estou me sentindo muito mal mesmo. Gemi me dobrando levemente. Acho que preciso ir a um médico. No hotel vai ter médico se você precisar. Respondeu ele com um leve tom de irritação escapando. Vamos! O voo já está em embarque final. Olhei desesperadamente para a Juliana, que permanecia calada, mas cujos olhos me enviavam mensagens de encorajamento. Não vou conseguir, disse-me levantando abruptamente. Desculpa, eu vou... E então, em uma atuação digna de prêmio, permiti que meu corpo desabasse no chão da praça de alimentação. Minha queda causou o efeito desejado. As pessoas se viraram para olhar. Funcionários correram até mim. Rodrigo, pego de surpresa, não teve tempo de me segurar. Ela desmaiou. Chamem uma ambulância! Gritou alguém. Mantive os olhos fechados enquanto sentia mãos me ajudando, vozes preocupadas ao meu redor. Rodrigo gritava meu nome com a voz uma mistura de choque e frustração. Senhora Alessandra, a senhora me escuta? Uma voz desconhecida, provavelmente de um dos paramédicos do aeroporto. Abri os olhos devagar, fingindo desorientação. O quê? O que aconteceu? A senhora desmaiou.
Vamos levá-la para a enfermaria do aeroporto para uma avaliação. Rodrigo estava ao meu lado, segurando minha mão com força demais. Não acho que seja necessário. Ela só precisa de água e açúcar, tentou argumentar. Desculpe, senhor, mas é procedimento padrão. Não podemos liberar passageiros que desmaiaram para embarcar sem avaliação médica. Vi o músculo da mandíbula do Rodrigo contrair, um sinal de raiva contida que eu conhecia bem. Ele estava perdendo o controle da situação. Rodrigo, murmurei interpretando fragilidade. Acho que não vou conseguir viajar hoje. Vamos resolver isso, amor, respondeu ele com o tom forçadamente suave. Deixa os médicos te avaliarem primeiro. Na enfermaria, depois de um exame básico, o médico de plantão foi categórico. Pressão arterial instável, senhora. Não recomendo voar hoje. Sugiro procurar seu cardiologista o mais rápido possível. A expressão do Rodrigo era uma tempestade contida. Enquanto o médico escrevia algo em uma prancheta, ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Isso é ridículo, Alessandra. Você estava bem uma hora atrás. Desculpa, Rodrigo. Não consigo controlar quando passo mal, respondi mantendo minha voz baixa e frágil. O senhor é o acompanhante dela? Perguntou o médico para o Rodrigo. Sou o marido, respondeu seco. Certo, senhor. Sua esposa não está em condições de voar hoje. Sugiro que remarquem a viagem. Vi o plano do Rodrigo desmoronando diante dos olhos dele. Ele passou a mão pelo cabelo, outro gesto que eu conhecia bem de frustração. Tá bom, vou resolver isso, disse saindo da sala para fazer ligações. Mal ele saiu, peguei meu celular. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Abri rapidamente minhas contas bancárias. Precisava ver quanto tinha disponível caso precisasse fugir. Transferi rapidamente o máximo que consegui para uma conta secundária que o Rodrigo não conhecia. Não era muito, mas poderia me dar alguns dias de vantagem. Quando o Rodrigo voltou, o rosto dele estava recomposto de novo. Consegui remarcar para domingo, anunciou. 2 dias de descanso e você vai estar novinha. O sorriso dele não chegava aos olhos. Assenti fracamente. 2 dias. Eu tinha 2 dias para planejar minha fuga, reunir provas e decidir como confrontaria o homem que jurou me amar, mas que agora planejava meu fim. No táxi de volta para casa, Rodrigo permaneceu em silêncio, digitando furiosamente no celular. Provavelmente avisando a Isabela sobre a mudança de planos, pensei amargamente. A cidade passava borrada pela janela. As pessoas continuavam suas vidas normalmente enquanto a minha se desmoronava ao meu redor. Você acha que é algo sério? Perguntou ele finalmente, sem tirar os olhos da tela. Não sei. Espero que não, respondi observando ele atentamente. Seria essa pergunta uma preocupação genuína, ou ele estava apenas calculando se meu problema de saúde arruinaria os planos dele? Chegamos ao nosso apartamento nos Jardins. O luxuoso condomínio, que antes me dava a sensação de segurança, agora parecia uma prisão dourada. As paredes que testemunharam nosso amor agora escondiam um segredo mortal. Rodrigo abriu a porta e entrou primeiro, deixando as malas no hall de entrada. Vou fazer um chá para você, disse caminhando para a cozinha. Fiquei parada observando o homem que tinha se tornado um estranho. Quantas vezes ele tinha planejado minha morte enquanto me servia chá? Quantas noites dormimos lado a lado enquanto ele sonhava com o dinheiro do meu seguro? Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Sou a Juliana. Nos encontramos amanhã, 10 horas da manhã, Shopping Morumbi, praça de alimentação. Tenho mais informações. Cuidado. Apaguei a mensagem imediatamente. Rodrigo voltou com uma xícara fumegante. Camomila, vai te acalmar. Olhei para o líquido dourado. Seria só chá ou não? Ele não arriscaria nada em casa, pensei. O plano era a queda da varanda do hotel. Um trágico acidente longe dos olhares curiosos dos vizinhos. Obrigada, disse, mas não bebi. Coloquei a xícara na mesa. Acho que vou descansar um pouco. Boa ideia, respondeu ele pegando o paletó. Preciso resolver umas pendências no escritório já que não viajamos. Não devo demorar. Provavelmente indo se encontrar com a Isabela, pensei.
Mal a porta se fechou, corri para o escritório do Rodrigo. Precisava de mais provas. Precisava entender a extensão do plano. O laptop dele estava sobre a mesa, mas bloqueado com senha. Tentei algumas combinações óbvias. Nosso aniversário, a data de nascimento dele, sem sucesso. Frustrada, comecei a procurar nas gavetas. No fundo de uma delas encontrei uma pasta escondida, atrás de documentos velhos. Meu coração quase parou quando a abri. Ali estavam a apólice de seguro completa, um documento de promessa de compra e venda de uma casa em Lisboa, em Portugal. E o que fez meu sangue gelar, um estudo detalhado sobre acidentes fatais em varandas de hotel impresso da internet, com anotações nas margens feitas à mão. Era real. Tudo era real. Peguei meu celular com as mãos trêmulas e fotografei cada página, cada detalhe, cada anotação macabra. Enviei tudo para o meu e-mail pessoal. Precisava de um backup, algo que ficasse na nuvem fora do alcance dele. Recoloquei tudo exatamente como estava e fechei a gaveta. Meu coração batia tão forte que temi que os vizinhos pudessem ouvir através das paredes. A noite pareceu não ter fim. Trancada no nosso quarto, fingi dormir quando Rodrigo chegou. O cheiro de perfume feminino impregnava a camisa dele quando se deitou ao meu lado. Permaneci imóvel, controlando a respiração, enquanto ele checava mensagens no celular. Minutos depois, o ronco leve dele indicava que tinha adormecido. Me esgueirei para fora da cama sem fazer barulho. Peguei meu celular e me tranquei no banheiro. Com as mãos tremendo violentamente, abri meu e-mail e verifiquei que todas as fotos dos documentos tinham sido enviadas com sucesso. Então mandei uma mensagem para a Juliana. Encontrei mais provas. A apólice completa e planos para uma casa em Lisboa. A resposta chegou quase instantaneamente. Ótimo. Traga tudo amanhã. Você vai precisar para a polícia. Polícia. A palavra ecoou na minha mente. Denunciar o próprio marido por tentativa de assassinato. Como chegamos a esse ponto? Lembrei do nosso casamento 3 anos atrás na capela junto ao mar em Búzios. Rodrigo chorando ao me ver no altar. Tudo mentira ou mudou no caminho, seduzido pelo dinheiro e por outra mulher? Voltei para a cama me mantendo na beirada, o mais longe possível dele. O homem que respirava tranquilamente ao meu lado não era mais meu marido. Era meu potencial assassino. Acordei sobressaltada às 6 da manhã. Não lembrava de ter adormecido. Rodrigo ainda dormia profundamente. Me levantei silenciosamente e fui para a cozinha preparar café. Precisava manter a normalidade, não levantar suspeitas. Enquanto a água fervia, olhei pela janela do nosso apartamento no 20º andar. A vista dos jardins era impressionante. A cidade se estendendo até o horizonte, as montanhas ao fundo, uma vista pela qual muitos pagariam milhões. Rodrigo pagaria com a minha vida. Você acordou cedo. A voz dele me fez pular. Estava parado na entrada da cozinha, cabelo despenteado, olhos observadores. Não consegui dormir bem, respondi, servindo café em 2 xícaras. Como você está se sentindo hoje? Perguntou ele, aceitando a xícara que ofereci. Melhor, menti. Acho que foi só cansaço mesmo. Que bom. Vou remarcar nosso voo para amanhã então. Não! Exclamei alto demais. Ele levantou uma sobrancelha surpreso. Quer dizer, continuei mais calma, vamos esperar até segunda-feira. Quero consultar meu médico antes, só para ter certeza. Rodrigo me estudou por um momento, como se tentasse decifrar se eu escondia algo. Como quiser, respondeu finalmente, mas não podemos adiar muito. O hotel não faz reembolso e já pagamos 2 diárias caras. Entendo, disse tomando um gole de café para esconder meu nervosismo. Prometo que decido até amanhã. Ele assentiu aparentemente satisfeito. Tenho uma reunião às 9 hoje, imprevistos da viagem cancelada. Perfeito. Isso me daria tempo para encontrar a Juliana sem ter que inventar desculpas. Rodrigo saiu às 8h30 depois de um beijo rápido na minha testa. Um beijo que antes significava afeto e agora me causava repulsa. Mal ouvi a porta fechar, corri para tomar banho e me vestir. Escolhi roupa discreta, calça jeans, camiseta preta e um boné para esconder parcialmente meu rosto.
Coloquei a pasta com os documentos fotografados na bolsa e saí apressadamente. No elevador, encontrei nossa vizinha, a Dona Rosa. Alessandra, pensei que você e o Rodrigo tinham viajado. Tive um imprevisto de saúde, expliquei rapidamente. Que pena, comentou ela. O Rodrigo parecia tão animado com essa viagem. Falou sobre isso no elevador ontem. Disse que seria inesquecível, inesquecível. Um arrepio percorreu minhas costas. Peguei um Uber e cheguei ao Shopping Morumbi 20 minutos antes do combinado. Escolhi uma mesa na praça de alimentação com vista para todas as entradas, onde poderia observar se o Rodrigo ou alguém suspeito aparecia. Juliana chegou pontualmente às 10 horas. Vestia calça jeans e uma blusa simples, com o cabelo preso em rabo de cavalo. Parecia uma pessoa comum, não alguém envolvida em uma trama de assassinato. Você veio, disse ela, se sentando na minha frente. Trouxe os documentos? Deslizei meu celular pela mesa, mostrando as fotos. Juliana abriu rapidamente, olhando o conteúdo. Isso é ainda pior do que imaginei, murmurou. Esse homem é meticuloso. Não consigo acreditar que isso está acontecendo, disse com a voz quebrada. Por que ele faria isso? Temos dinheiro suficiente. 5 milhões nunca são suficientes para pessoas como ele e a Isabela, respondeu Juliana amargamente. Além disso, tem o aspecto prático. O divórcio seria complicado com divisão de bens. Sua morte resolvia tudo de uma vez. Engoli seco, sentindo náuseas. O que eu faço agora? Vou à polícia? Juliana mordeu o lábio pensativa. Tecnicamente, ele ainda não tentou nada. Temos provas circunstanciais. A apólice, os planos para Lisboa, as pesquisas na internet. Convincentes para nós, mas um bom advogado desmontaria tudo. Então estou presa esperando que ele tente me matar para conseguir provas melhores? Não necessariamente. Juliana hesitou. Tenho um amigo, o Marcelo, ex-policial, agora investigador particular. Ele pode nos ajudar a montar um caso mais sólido. Como? Podemos gravar o Rodrigo, fazê-lo falar sobre o plano de alguma forma. A ideia de confrontar o Rodrigo me apavorava. Mas que alternativa eu tinha? Posso confiar em você, Juliana? Perguntei de repente. Como sei que você não está me manipulando por algum motivo que desconheço? Os olhos dela encontraram os meus, firmes e diretos. Porque eu já estive no seu lugar, Alessandra. Não com o Rodrigo, mas com outro homem. Ninguém acreditou em mim até que fosse tarde demais. Não quero que aconteça o mesmo com você. Algo na intensidade do olhar dela me convenceu. Quando posso conhecer esse Marcelo? Hoje à tarde, 3 horas, no meu apartamento. Ela escreveu o endereço em um papel. Venha sozinha e tenha certeza de que não está sendo seguida. Nesse momento, meu celular vibrou. Uma mensagem do Rodrigo. A reunião terminou mais cedo. Estou indo para casa. Precisamos conversar. Meu sangue gelou. Ele está voltando para casa agora. Vá, disse Juliana urgentemente. Haja normalmente. Nos vemos às 3 horas. Saí correndo do shopping, quase tropeçando na escada rolante. Consegui um Uber imediatamente e pedi para o motorista se apressar. Durante todo o trajeto, minha mente fervia de possibilidades. E se o Rodrigo tinha descoberto minhas suspeitas? E se alguém nos viu no shopping? E se? O Uber me deixou na entrada do condomínio 5 minutos antes do Rodrigo chegar. Corri para o elevador com as pernas tremendo. Quando entrei no apartamento, corri para o banheiro e lavei o rosto tentando acalmar minha respiração. Ouvi a chave na porta quando estava na cozinha, preparando um suco qualquer para disfarçar. Rodrigo entrou sorrindo, um sorriso que não alcançava os olhos dele. Oi, amor. Sentiu minha falta? Aquele sorriso. Havia algo diferente nele, algo calculado que eu não percebi em 5 anos de convivência, mas que agora se destacava como um farol em noite escura. Como pude ser tão cega? Claro! Respondi, forçando um sorriso de volta, enquanto oferecia o copo de suco para ele. Como foi a reunião? Rodrigo jogou a pasta no sofá e afrouxou a gravata. Mais ou menos. A Isabela acha que devemos adiar a fusão, mas eu não concordo. Isabela. Ouvir ele pronunciar esse nome tão casualmente me dava náuseas.
A mulher com quem ele planejava gastar o dinheiro do meu seguro depois de me jogar de uma varanda. Você parece tensa, Alessandra, comentou Rodrigo se aproximando. Os dedos dele tocaram meu rosto em uma carícia que antes me daria conforto e agora me causava arrepios. Ainda não está se sentindo bem? Estou preocupada com esses mal-estares, menti. Marquei uma consulta com o Dr. Fernando para segunda-feira. Segunda-feira. Ele franziu a testa. Pensei que íamos remarcar a viagem para domingo. Acho melhor esperar o resultado da consulta. Insisti me afastando sutilmente. Não quero passar mal de novo durante a viagem. Vi a frustração cruzar o rosto dele rapidamente, substituída por uma expressão compreensiva. Rodrigo sempre foi bom para esconder as emoções dele. Claro, sua saúde é o mais importante, concordou pegando o celular. Vou ligar para o hotel e ver se conseguimos remarcar para a semana que vem. Remarcado para sexta-feira que vem, anunciou Rodrigo terminando a ligação. Perfeito para depois da sua consulta. 7 dias. 7 dias para reunir provas suficientes ou encontrar uma saída permanente dessa situação. Obrigada por entender, disse tentando soar natural. Vou descansar um pouco, ainda me sinto fraca. Caminhei até o quarto e fechei a porta. O relógio marcava 12:30. Ainda tinha 2h30 até o encontro com a Juliana e o Marcelo. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha amiga Fernanda. Ei, está melhor? Soube que você passou mal no aeroporto. Quer companhia? Fernanda, minha salvação, respondi rapidamente. Muito melhor, obrigada. Adoraria tomar um café com você hoje. Pode ser às 2:30? A resposta chegou em segundos. Claro, no seu apartamento? Não, vamos nos encontrar no café da Livraria Cultura. Preciso comprar um livro também. Respirei aliviada. Agora tinha uma desculpa legítima para sair. Descansei por cerca de 1 hora, fingindo dormir quando Rodrigo abriu a porta para me checar. Depois me levantei e tomei um banho. Escolhi roupa casual, calça jeans, camiseta, tênis. Às 2:15 da tarde saí do quarto. Rodrigo estava no escritório com a porta entreaberta. Bati levemente. Rodrigo, vou encontrar a Fernanda para um café. Ela soube que passei mal e está preocupada. Ele levantou os olhos da tela do computador, me avaliando. Tem certeza que está pronta para sair? Estou melhor agora e a Fernanda sempre me anima. Ele assentiu lentamente. Tudo bem, não demore muito. Pensei em pedir aquela pizza que você gosta para o jantar. Perfeito. Sorri. Volto antes das 6. Saí rapidamente. No elevador, mandei mensagem para a Juliana. Estou indo. Peguei um Uber e pedi para o motorista me deixar 2 quadras antes do endereço da Juliana. Caminhei o resto olhando constantemente por cima do ombro, paranoica com a ideia de estar sendo seguida. O apartamento ficava em um prédio discreto em Pinheiros. Toquei a campainha com o coração acelerado. Juliana abriu a porta. Atrás dela, um homem de meia-idade, cabelo grisalho e uma postura que denunciava treinamento militar, me observava atentamente. Entre rápido, disse Juliana, verificando o corredor vazio antes de fechar a porta. Alessandra, ele é o Marcelo. Marcelo estendeu a mão. O aperto dele era firme, confiante. Senhora Alessandra, a Juliana me explicou sua situação. Lamento muito que esteja passando por isso. Obrigada por me ajudar, respondi ainda insegura de confiar em completos estranhos. O que podemos fazer? Por favor, sente-se. Marcelo apontou para o sofá. Analisei os documentos que a Juliana me mostrou. A situação é grave, mas precisamos ser estratégicos. Me sentei com as mãos tremendo levemente. O que você sugere? Marcelo abriu um laptop. Primeiro, documentamos tudo o que temos. A apólice de seguro, os documentos da casa em Lisboa, as pesquisas sobre acidentes em varandas. São evidências circunstanciais fortes, mas não conclusivas. Precisamos de uma confissão. Como conseguiríamos isso? Perguntei, gravando uma conversa onde ele revele as intenções dele. Marcelo mostrou um pequeno dispositivo do tamanho de um botão. Esse é um microfone de alta sensibilidade. Podemos esconder na sua roupa. Engoli seco. Quer que eu confronte o Rodrigo? Não diretamente, interveio Juliana. Seria perigoso demais.
Precisamos ser mais sutis. Marcelo assentiu. Exatamente. Sugiro uma abordagem indireta. Você pode mencionar que falou com o pessoal do seguro sobre alguns detalhes da apólice. Diga que comentaram como é incomum aumentar tanto o valor em tão pouco tempo. Vamos observar como ele reage. Mencione Lisboa casualmente como um destino que vocês poderiam visitar um dia. E se ele simplesmente negar tudo? A negação também é uma reação reveladora, explicou Marcelo, principalmente se ele ficar nervoso ou irritado. O tom de voz, a linguagem corporal, tudo isso conta. Juliana segurou minha mão. Alessandra, sabemos que dá medo, mas é mais seguro conseguir provas enquanto ele ainda acredita que você não suspeita de nada. Fiquei em silêncio por um momento, considerando as opções. Pensei no homem que amei por 5 anos, nas promessas que fizemos. Como chegamos a esse ponto? Tem outra opção? Perguntei finalmente. Você pode denunciá-lo agora, disse Marcelo honestamente. Mas com as evidências atuais, é provável que a polícia só faça perguntas iniciais. Ele vai negar tudo, contratar um bom advogado e a investigação pode se arrastar. Enquanto isso, ele vai saber que você descobriu e pode tentar algo mais direto. Marcelo assentiu gravemente. Infelizmente, sim. Juliana apertou minha mão. Estamos aqui para ajudar, Alessandra. Você não está sozinha. Respirei fundo. Está bem. Vamos fazer isso. Mas como garanto minha segurança enquanto tentamos reunir mais provas? Isso é crucial, concordou Marcelo. A partir de agora, algumas regras básicas. Não coma nem beba nada que ele ofereça diretamente para você. Mantenha seu celular sempre com você. Evite situações onde vocês estejam sozinhos em lugares perigosos como varandas ou escadas. Ele pegou outro dispositivo. Esse é um botão de pânico. Aperte por 3 segundos em caso de emergência. Está conectado ao meu celular. Chego em 15 minutos, não importa a hora. Aceitei o pequeno dispositivo, uma mistura de gratidão e medo tomando conta de mim. Marcelo me entregou mais um item. Esta é uma câmera miniatura, explicou mostrando um dispositivo minúsculo do tamanho de um botão de camisa. Instale no quarto de vocês hoje mesmo. Pode colocar na estante entre os livros. A bateria dura 48 horas e grava em alta definição. Guardei tudo cuidadosamente na bolsa. Minha vida tinha se tornado uma operação de espionagem e cada dispositivo era uma linha tênue entre a vida e a morte. No caminho de volta, me encontrei com a Fernanda na livraria como combinamos. Comprei um livro qualquer para sustentar minha história e conversamos por alguns minutos. Voltei para casa às 5h45. Rodrigo estava na sala assistindo televisão casualmente. Oi, amor. Como foi com a Fernanda? Bom, respondi tentando sonar normal. Já pediu a pizza? Ainda não. Estava esperando você. Coloquei minha bolsa no quarto, guardando discretamente o botão de pânico na gaveta do criado mudo. Aproveitei que Rodrigo ainda estava na sala e rapidamente posicionei a câmera miniatura na estante entre 2 livros grossos, ajustando o ângulo para capturar a cama e a porta do quarto. Depois, fui ao banheiro e troquei de blusa, verificando se o microfone estava bem escondido na gola. Ao voltar para a sala, encontrei o Rodrigo abrindo uma garrafa de vinho. Pensei em comemorar, disse ele servindo 2 taças. Comemorar o quê? Perguntei com o coração acelerando. Ele sorriu me entregando uma taça. Nosso tempo juntos. Temos estado tão ocupados ultimamente que mal conversamos. Aceitei a taça, mas não bebi. Fingi um pequeno gole observando ele por cima da borda da taça. Estaria o vinho adulterado ou eu estava sendo paranoica? Vou pedir a pizza, disse ele pegando o celular. Aproveitei a oportunidade para derramar discretamente parte do vinho no vaso da planta, ao lado do sofá. Durante o jantar, tentei agir normalmente. Conversamos sobre assuntos triviais. O livro novo que comprei, um filme que queríamos assistir. Depois do jantar, Rodrigo sugeriu que assistíssemos um filme. Sentamos no sofá, ele com o braço ao meu redor. Cada toque dele agora me causava repulsa, mas me forcei a não recuar. Esse filme tem uma cena impressionante, comentou Rodrigo casualmente enquanto assistíamos um thriller. Uma queda de um prédio alto.
O diretor filmou de um ângulo que você sente a vertigem. Meu sangue gelou. Era um comentário inocente ou ele estava me testando? Não gosto muito de cenas assim, respondi. Me dão mal-estar. Rodrigo riu suavemente. Vertigem é uma coisa estranha, não é? Basta um momento de desequilíbrio e tudo acaba. O microfone na minha blusa captava cada palavra. Era hora de começar a armadilha. Esse filme me faz pensar na nossa viagem, comentei quando uma cena mostrava um casal em um hotel luxuoso. O hotel se parece com o que reservamos. Aquela vista para o mar, principalmente a varanda. Deve ser linda. Senti o corpo dele tensionar levemente ao meu lado. É. A varanda é impressionante. Fica no 15º andar. Vista panorâmica. Tão alto? Perguntei mantendo minha voz casual. Confesso que varandas me deixam um pouco nervosa, principalmente depois daquela notícia sobre a mulher que caiu acidentalmente em Belo Horizonte. Rodrigo se mexeu, se ajeitando no sofá. Estava desconfortável com o rumo da conversa. Você nunca mencionou medo de altura antes, disse ele com leve irritação. Não se preocupe, as varandas são seguras com grades altas. Mas acidentes acontecem, não é? Li sobre isso recentemente. Alessandra, me interrompeu ele com o tom mais firme. Por que esse interesse repentino em acidentes em varandas? Não exatamente, respondi fingindo inocência. Só tenho pensado muito sobre o futuro ultimamente. Você já pensou em como seria se um de nós não estivesse mais aqui? Tipo naquela apólice de seguro. Se algo acontecesse comigo, você estaria financeiramente protegido. 5 milhões dariam para recomeçar em qualquer lugar, até no exterior. Os olhos dele se estreitaram. Por que estamos falando disso agora? Não sei. Talvez o mal-estar no aeroporto tenha me deixado pensativa sobre a fragilidade da vida. Tomei coragem e acrescentei. Você já pensou em viver fora do Brasil? Lisboa, talvez. Ouvi dizer que é linda. A menção a Lisboa foi como um soco direto. O rosto do Rodrigo empalideceu visivelmente. As mãos, antes relaxadas, agora estavam tensas com os dedos pressionados contra as palmas. Lisboa? Por que Lisboa especificamente? A voz dele soava controlada, mas detectei o tremor subjacente. Não sei, parece um bom lugar para recomeçar, para deixar o passado para trás. Um silêncio tenso se instalou entre nós. Rodrigo me estudava como se tentasse ler meus pensamentos. Finalmente esboçou um sorriso forçado. Você está estranha hoje, Alessandra. Talvez seja o remédio. Ele se levantou abruptamente. Vou pegar um copo de água. Quando ele saiu da sala, respirei fundo tentando controlar meu coração acelerado. As reações dele eram reveladoras. O desconforto ao falar das varandas, o choque ao mencionar Lisboa. O microfone captou tudo. Rodrigo voltou com 2 copos de água. Talvez devêssemos ir dormir, sugeriu ele. Amanhã você tem que descansar para a consulta. Concordei agradecida pela oportunidade de terminar aquela conversa tensa. No quarto, a pequena câmera escondida na estante filmava silenciosamente enquanto nos preparávamos para dormir. Deitamos na cama, ele me dando as costas. Permaneci imóvel com os olhos abertos na escuridão, todos os meus sentidos em alerta. Por volta de 00:30, senti o Rodrigo se mexer na cama. Mantive os olhos fechados, mas meus músculos tensos estavam prontos para reagir. Ele se levantou silenciosamente e saiu do quarto. Olhei discretamente para o relógio do criado mudo. 00:47 da madrugada. Ouvi a voz dele abafada vindo do escritório. Estava fazendo uma ligação, provavelmente para a de Isabela. Aquele horário não era coincidência, era desespero. Ele voltou uns 20 minutos depois, deslizando cuidadosamente sob os lençóis. Continuei fingindo dormir com o coração batendo tão forte que temi que ele pudesse ouvir. Por 2 horas mais, permaneci acordada, atenta a cada movimento dele. Quando finalmente adormeci, foi um sono leve e inquieto, cheio de pesadelos, onde eu caía de varandas altas gritando, enquanto o Rodrigo e uma mulher desconhecida observavam rindo. Acordei sobressaltada às 5:30 da manhã. Não lembrava de ter dormido. Rodrigo não estava na cama.
Sentei rapidamente alarmada quando a porta do banheiro se abriu e ele saiu já vestido. Você acordou cedo, comentei tentando soar casual. Tenho uma reunião às 7, respondeu ele, ajeitando a gravata. Imprevistos da viagem adiada. Havia algo diferente nos olhos dele, uma determinação fria que não estava lá ontem. Meu estômago se apertou. Vai ficar bem para ir sozinha na consulta? Perguntou ele, pegando a pasta. Claro, assenti observando ele atentamente. Não tem problema. Perfeito. Ele se inclinou para dar um beijo rápido na minha testa. Me liga depois para contar o que o médico disse. Assim que ouvi a porta fechar, pulei da cama. Algo estava errado. Uma reunião às 7 da manhã que ele nunca tinha mencionado antes. E por que a pressa? Corri para o escritório verificando se ele tinha levado os documentos que encontrei anteriormente. A pasta ainda estava lá, aparentemente intocada. Mas quando abri, notei que alguns papéis estavam em uma ordem ligeiramente diferente. Ele tinha mexido nos documentos e tentado disfarçar. Meu celular vibrou com uma mensagem da Juliana. Venha agora, urgente. Me vesti rapidamente, peguei a pequena câmera e o microfone e saí do apartamento. No elevador recebi outra mensagem, dessa vez de um número desconhecido. Senhora Alessandra, aqui é o Marcelo. Não volte para casa. Interceptamos uma conversa do celular do Rodrigo. Ele antecipou os planos. Venha imediatamente para o apartamento da Juliana. É urgente. A voz dele estava tensa, sem o tom calmo profissional de sempre. Meu sangue gelou. Ele tinha me descoberto. Estava planejando algo para hoje? Peguei um Uber direto para o apartamento da Juliana. Meu coração batia tão forte que sentia náuseas. Marcelo abriu a porta com expressão grave. O que aconteceu? Perguntei entrando apressadamente. Conseguimos acessar o celular do Rodrigo remotamente ontem à noite, explicou Marcelo, me conduzindo até o laptop dele. Uma ligação foi feita às 0h47 para a Isabela Acosta. Ele apertou o play em um arquivo de áudio. A voz tensa do Rodrigo encheu o ambiente. Ela sabe. Não sei como, mas sabe. Mencionou a apólice, Lisboa, até a casa. Isso não é coincidência. Você tem certeza? Respondeu uma voz feminina, presumivelmente a Isabela. Talvez sejam só suspeitas vagas. Não posso arriscar, replicou Rodrigo. Ela estava me testando hoje fazendo perguntas sobre varandas e acidentes. Precisamos nos antecipar. Como? Não podemos esperar até a viagem. Tem que ser hoje. Vou convencê-la a tomar uns comprimidos fortes para a tontura. São suficientemente fortes para desorientá-la. Depois é só levá-la ao terraço do prédio. Um acidente doméstico. Menos ideal que o hotel, mas temos que nos adaptar. Meus joelhos fraquejaram. Juliana me segurou, ajudando a sentar no sofá. Ele, minha voz falhou, vai tentar hoje. Marcelo assentiu gravemente. Por isso você não pode voltar para casa. Vamos à delegacia agora mesmo. Temos provas suficientes. E se não acreditarem em mim? Perguntei apavorada com a possibilidade de não ter provas suficientes. E se for a palavra dele contra a minha? Temos evidências concretas, afirmou Marcelo, mostrando uma pasta organizada. A gravação dessa conversa telefônica, os documentos da apólice, os registros das pesquisas no computador dele sobre acidentes fatais, o contrato de compra da casa em Lisboa, as gravações das conversas dele onde ele reage nervosamente às suas perguntas. É muito mais que palavras. Juliana segurou minha mão. Alessandra, precisamos ir agora. O Rodrigo percebeu que você descobriu. Ele está desesperado, o que o torna extremamente perigoso. Ainda estava processando o horror da situação quando meu celular tocou. Rodrigo. Mostrei a tela para o Marcelo, que assentiu, indicando que eu atendesse e colocasse no viva voz. Alô, respondi tentando soar normal. Alessandra, onde você está? A voz do Rodrigo soava falsamente preocupada. Passei no consultório do Dr. Fernando e ele disse que você não tinha consulta marcada. Meu coração disparou. Ele estava me rastreando. Ah, foi um erro. Improvisei rapidamente. A consulta é no hospital, não no consultório particular. Estou na sala de espera agora. Qual hospital? Insistiu ele. Vou te encontrar aí.
Marcelo balançava a cabeça vigorosamente, sinalizando para eu negar. Não precisa, respondi. Já estou sendo atendida. Devo terminar logo. Alessandra. A voz dele endureceu. Onde você está de verdade? Um silêncio tenso se instalou. A máscara tinha caído. Estou com amigos, Rodrigo, respondi finalmente abandonando a farsa. Sei de tudo. Sobre a apólice, sobre Lisboa, sobre você e a Isabela planejando me jogar da varanda. Acabou. Outro silêncio. Depois uma risada fria que eu nunca tinha ouvido antes. Você realmente acha que tem provas? Perguntou ele com a voz carregada de desprezo. Tudo que você tem são suspeitas paranoicas. Ninguém vai acreditar em você. Tenho mais do que você imagina, repliquei com a coragem crescendo dentro de mim. Incluindo sua conversa com a Isabela ontem à noite, sobre me drogar e me levar ao terraço hoje. Isso o pegou de surpresa. O silêncio que se seguiu confirmou tudo. Você não sabe com quem está lidando, ameaçou ele finalmente. Volta para casa agora e conversamos. Ainda podemos resolver isso. Marcelo me fez sinal para terminar a ligação. Vou para a polícia, Rodrigo, disse com a voz firme. Acabou. Desliguei o telefone com as mãos tremendo violentamente. Vamos, disse Marcelo já pegando as chaves. Ele vai tentar te encontrar. Não é seguro ficarmos aqui. Saímos apressadamente, Marcelo sempre verificando se não estávamos sendo seguidos. Juliana dirigiu até a delegacia mais próxima, enquanto eu me escondia no banco de trás. Na delegacia fomos recebidas pela delegada Sandra, que escutou meu relato com seriedade profissional. Marcelo apresentou todas as provas que tínhamos reunido. Isso é extremamente grave, senhora Alessandra, disse a delegada Sandra, depois de analisar os documentos e ouvir as gravações. Vou emitir imediatamente uma medida protetiva de urgência contra seu marido e abrir uma investigação por tentativa de homicídio qualificado. Ele vai ser preso mesmo? Perguntei ainda incrédula. Com essas evidências, sim, confirmou ela. Vou destacar uma equipe para localizar ele e a senhora Isabela Costa agora mesmo. Enquanto uma equipe policial saía para prender o Rodrigo, a delegada me orientou sobre os próximos passos. Eu precisaria de um lugar seguro para ficar, pois meu apartamento não era mais uma opção. Tenho uma amiga que pode me receber, disse pensando na Fernanda. Perfeito, respondeu a delegada. Vou designar um policial para acompanhá-la até lá por precaução. Liguei para a Fernanda explicando brevemente a situação. Ela ficou em choque, mas não hesitou em oferecer ajuda. Vem imediatamente, insistiu ela. Vou estar esperando. Enquanto esperava o policial que me escoltaria, recebi outra ligação, número desconhecido. Mostrei para a delegada, que assentiu, sugerindo que eu atendesse no viva voz. Alô, senhora Alessandra. Aqui é o seu Jorge, o porteiro do seu prédio. Desculpe incomodar, mas aconteceu uma coisa estranha. Seu marido chegou muito agitado, subiu e depois desceu com várias malas. Parecia estar fugindo. Achei que devia avisar. Troquei olhares alarmados com a delegada, que imediatamente pegou o telefone. Seu Jorge, aqui é a delegada Sandra. O senhor sabe para onde o senhor Rodrigo foi? Ele pediu um táxi com urgência. Ouvi quando disse para o motorista ir para o aeroporto de Viracopos. A delegada agradeceu e desligou acionando a equipe dela pelo rádio. Vamos interceptá-lo no aeroporto. Ele não vai longe. As 3 horas seguintes foram um turbilhão de emoções e adrenalina. Sentada na casa da Fernanda, escoltada por um policial, recebi a confirmação de que o Rodrigo tinha sido detido em Viracopos, tentando embarcar em um voo para Madrid com passaporte falso. A Isabela foi presa em casa enquanto fazia as próprias malas. Quando finalmente me joguei no sofá da Fernanda, desabei em lágrimas. Não de medo ou tristeza, mas de alívio. A pesadila tinha terminado. O homem que jurou me amar, mas planejou minha morte, enfrentaria a justiça. Fernanda me abraçou, deixando eu chorar no ombro dela. Você está segura agora, repetia ela, acariciando meu cabelo. Está tudo bem. Você está segura. Naquela noite, deitada na cama de hóspedes da Fernanda, refleti sobre como um único aviso em um guardanapo tinha mudado meu destino. Se não fosse pela Juliana, pela coragem dela em me alertar, eu provavelmente estaria morta em poucos dias.
A vida é feita de momentos decisivos, de escolhas que parecem pequenas, mas determinam tudo. Aquela manhã no aeroporto, quando escolhi confiar no aviso de uma estranha em vez da falsa preocupação do meu marido, escolhi viver. Meu celular vibrou com uma mensagem da Juliana. Como você está? Viva, respondi simplesmente. Graças a você. A resposta veio rápida. Você foi corajosa. Muitas mulheres não teriam tido forças para agir. Olhei para o teto do quarto da Fernanda, pensando em todas as mulheres que não tiveram a sorte que tive. Quantas histórias terminaram em tragédia porque ninguém acreditou nos sinais? Quantas vozes foram silenciadas antes que pudessem pedir ajuda? Dormi profundamente pela primeira vez em dias, sabendo que quando acordasse não teria que fingir, não teria que atuar, não teria que temer pelo homem deitado ao meu lado. 2 dias depois, visitei a Juliana no apartamento dela. Marcelo também estava lá organizando os documentos finais para entregar ao Ministério Público. Vim agradecer, disse abraçando a Juliana fortemente. Você arriscou tudo para me salvar. Juliana sorriu emocionada. Quando descobri o que o Rodrigo e a Isabela planejavam, não pude ficar quieta. Já vi histórias assim terminarem em tragédia. Como você descobriu? Perguntei finalmente, a pergunta que tinha me intrigado. Juliana e Marcelo trocaram olhares. Foi ele quem respondeu. A Juliana é minha irmã, revelou Marcelo. Olhei para os dois surpresa. Irmãos? Nossa mãe morreu em um acidente doméstico quando éramos adolescentes, explicou Juliana com a voz embargada. Anos depois, descobrimos que nosso pai tinha planejado tudo para ficar com o seguro. Ele está preso até hoje. A revelação me atingiu como um soco. Então, quando você percebeu o que o Rodrigo planejava... Não podia deixar acontecer de novo, completou ela. Principalmente porque me sentia parcialmente responsável. Se eu não tivesse me envolvido com um homem casado, talvez nunca tivesse descoberto o plano dele. Você me salvou, afirmei apertando a mão dela. E não se culpe, o Rodrigo é o único responsável pelas ações dele. Marcelo se aproximou. Alessandra, há algo que preciso te dizer. O promotor quer que você preste depoimento formal amanhã. Eles vão oficializar as denúncias contra o Rodrigo e a Isabela. Estarei lá, respondi com determinação. E tem mais uma coisa, acrescentou Marcelo hesitante. A imprensa descobriu o caso. Vão querer falar com você. A ideia de expor minha história publicamente me assustava, mas talvez fosse necessário. Quantas mulheres poderiam se salvar ao reconhecer os sinais? Vou pensar sobre isso, disse. Juliana me abraçou de novo. Você não está sozinha nessa. Vamos estar com você em cada etapa. Saí do apartamento deles, sentindo pela primeira vez em semanas que tinha controle sobre minha própria vida. O homem que tentou me destruir estava atrás das grades. A mulher que conspirou com ele também. E eu estava viva, respirando, planejando meu futuro. No Uber de volta para a casa da Fernanda, olhei pela janela observando a cidade. São Paulo continuava seu ritmo frenético. Pessoas correndo para o trabalho, casais caminhando de mãos dadas, crianças brincando nas praças. A vida seguia, e a minha vida também seguiria. Mas dessa vez seria nos meus termos, com minha voz, minhas escolhas, minha liberdade. O Rodrigo tinha tentado me silenciar para sempre, mas fracassou. Eu era uma sobrevivente, e minha história estava apenas começando. 1 mês se passou desde aquela manhã caótica no aeroporto. 1 mês inteiro desde que minha vida foi virada de cabeça para baixo por um simples guardanapo com um aviso que me salvou. Agora, sentada no sofá da casa da Fernanda, eu segurava nas mãos uma notificação oficial do Ministério Público. O Rodrigo e a Isabela tinham sido formalmente denunciados por tentativa de homicídio qualificado e estelionato. Ambos permaneciam em prisão preventiva, aguardando julgamento. As provas eram esmagadoras. As gravações, os documentos, as pesquisas no computador dele, tudo apontava para um plano meticulosamente calculado para me assassinar. A delegada Sandra tinha se tornado uma aliada inesperada durante esse processo. Ela me ligava regularmente para atualizar sobre o andamento do caso e para garantir que eu estava segura. Senhora Alessandra, disse ela durante uma de nossas conversas,
Em 20 anos de polícia, raramente vi um caso tão bem documentado. O trabalho que você, a Juliana e o Marcelo fizeram foi excepcional. Esses dois não vão escapar. Aquelas palavras me davam conforto, mas também me lembravam de quão perto eu tinha chegado da morte. Quantas noites dormi ao lado do homem que planejava me matar? Quantas vezes beijei os lábios que pronunciavam meu nome enquanto calculavam meu fim? Fernanda tinha sido um anjo durante esse período. Ela me acolheu sem hesitar, me deu espaço quando precisei e companhia quando a solidão ameaçava me consumir. Algumas noites eu acordava aos gritos, pesadelos onde caía de varandas infinitas. Ela sempre estava lá, me abraçando, me lembrando que estava segura. Você precisa começar a reconstruir sua vida, disse Fernanda certa manhã, enquanto tomávamos café. Não pode viver escondida para sempre. Ela tinha razão. Eu tinha iniciado o processo de divórcio, mas ainda faltava muito a fazer. O apartamento nos Jardins ainda estava no meu nome, cheio de memórias que agora me causavam náuseas. Precisava vendê-lo, começar do zero em um lugar novo. Liguei para uma corretora de imóveis naquela mesma tarde. Quero vender, disse simplesmente, o mais rápido possível. A corretora, uma mulher chamada Beatriz, foi eficiente e discreta. Ela tinha visto o caso nos noticiários e entendeu minha urgência. Em 2 semanas, tínhamos 3 propostas sólidas. Aceitei a melhor delas sem sequer negociar. Queria me livrar daquele lugar, daquelas paredes que testemunharam a farsa do meu casamento. Enquanto isso, voltei ao trabalho na editora. Meus colegas me receberam com uma mistura de curiosidade e compaixão. Alguns não sabiam o que dizer, outros me abraçaram em silêncio. Minha chefe, a doutora Márcia, me chamou em sua sala no primeiro dia. Alessandra, sei que foi difícil, disse ela com gentileza genuína. Se precisar de tempo, de ajustes no horário, qualquer coisa, é só falar. Obrigada, respondi. Mas acho que trabalhar vai me fazer bem. Preciso de normalidade. E era verdade. Revisar manuscritos, conversar com autores, mergulhar em histórias de outras pessoas me dava um alívio temporário da minha própria história. Por algumas horas por dia, eu podia ser apenas a Alessandra editora, não a Alessandra que quase foi assassinada pelo próprio marido. Mas a história tinha ganhado notoriedade. Os jornais não paravam de cobrir o caso. Folha de São Paulo, O Globo, Estadão, todos tinham manchetes sensacionalistas. Empresário planejava matar esposa por seguro de 5 milhões. Mulher escapa da morte após aviso misterioso de aeromoça. Amor, traição e um plano macabro em São Paulo. Meu telefone tocava constantemente com pedidos de entrevista. Programas de televisão, podcasts de true crime, revistas femininas, todos queriam minha história. Recusei a maioria, mas quando fui contatada por um programa especial sobre violência doméstica e relacionamentos abusivos, hesitei. Juliana me encorajou a aceitar. Sua história pode salvar vidas, Alessandra. Quantas mulheres estão vivendo com homens perigosos sem perceber os sinais? Ela tinha razão. Se minha experiência pudesse ajudar uma única mulher a reconhecer os sinais de perigo, valeria a exposição. Aceitei participar do especial com uma condição: que a Juliana também contasse sua história, como tinha tido a coragem de me alertar apesar dos riscos. A gravação aconteceu em um estúdio discreto em Pinheiros. A apresentadora, uma jornalista experiente chamada Cláudia Andrade, conduziu a entrevista com sensibilidade e respeito. Alessandra, quando você percebeu que estava em perigo? Foi ela quem perguntou. Respirei fundo antes de responder. Quando recebi aquele guardanapo no aeroporto. Até aquele momento eu vivia na negação. Via os sinais, as mudanças no comportamento dele, mas sempre encontrava desculpas. O estresse do trabalho, o cansaço, qualquer coisa menos a verdade. E qual verdade era essa? Que o homem com quem eu tinha me casado, o homem que eu amava, tinha se tornado um estranho disposto a me matar por dinheiro. Minha voz falhou ao final, mas continuei. A Juliana me salvou. Se ela não tivesse tido a coragem de me alertar, eu estaria morta hoje. A câmera se virou para a Juliana, que estava sentada ao meu lado.
Juliana, por que você decidiu alertar a Alessandra? Perguntou Cláudia. Juliana olhou para mim antes de responder. Porque vi minha mãe morrer em um suposto acidente que depois descobrimos ter sido planejado. Meu pai está preso por assassinato. Quando ouvi o Rodrigo e a Isabela planejando a morte da Alessandra, não pude ficar em silêncio. Não de novo. O estúdio ficou em silêncio por um momento, até a equipe técnica parecia emocionada. O que você diria para mulheres que podem estar em situações semelhantes? Cláudia perguntou para mim. Confie nos seus instintos, respondi firmemente. Se algo parece errado, provavelmente está errado. E procure ajuda. Não tenha vergonha, não se culpe, não espere ficar tarde demais. Existem pessoas dispostas a ajudar, delegacias especializadas, medidas protetivas, recursos. Você não está sozinha. O programa foi ao ar 3 semanas depois. A repercussão foi imediata e avassaladora. Centenas de mulheres entraram em contato através das redes sociais do programa, compartilhando suas próprias histórias, pedindo conselhos, agradecendo por terem encontrado coragem para sair de relacionamentos perigosos. Uma mensagem em particular me marcou. Era de uma mulher chamada Patrícia. Alessandra, assisti seu depoimento hoje e chorei do início ao fim. Meu marido tem as mesmas atitudes que você descreveu no Rodrigo. As ligações secretas, o distanciamento, a mudança de comportamento. Semana passada descobri que ele aumentou meu seguro de vida sem me contar. Estou com medo, mas não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Imediatamente encaminhei a mensagem para a delegada Sandra e para o Marcelo. Em 48 horas, a Patrícia tinha uma medida protetiva e estava em um abrigo seguro. 2 semanas depois, o marido dela foi preso ao tentar comprar substâncias tóxicas pela internet. Aquilo me mostrou o poder da minha história. Não era só sobre mim. Era sobre todas as mulheres que viviam em silêncio com o medo, com a negação, com o perigo iminente. Juliana e eu nos tornamos próximas durante esse período. Nossa amizade, nascida nas circunstâncias mais extraordinárias, se fortaleceu com cada conversa, cada café, cada momento compartilhado. Ela entendia minha dor de uma forma que ninguém mais poderia entender. Certo dia, enquanto caminhávamos pelo Parque Ibirapuera, ela me fez uma proposta inesperada. Alessandra, tenho pensado em algo. E se criássemos uma organização para ajudar mulheres em situações como a sua? Um lugar onde elas possam encontrar informação, apoio, conexão com profissionais como o Marcelo e a delegada Sandra. Olhei para ela surpresa. Você fala sério? Muito sério. Temos uma história poderosa, temos contatos, temos conhecimento, podemos fazer a diferença. A ideia me empolgou e me assustou ao mesmo tempo. Eu ainda estava me recuperando do meu próprio trauma. Teria forças para ajudar outras mulheres? Mas então pensei na Patrícia, nas centenas de mensagens que recebi, nas mulheres que naquele exato momento viviam com homens perigosos sem saber. Vamos fazer isso, disse apertando a mão da Juliana. Mas precisamos de um nome. Ela sorriu. Já pensei nisso. Que tal o Projeto Guardanapo? Em homenagem ao aviso que salvou sua vida. Lágrimas encheram meus olhos. Perfeito. 6 meses se passaram desde aquela manhã no aeroporto de Guarulhos. 6 meses de reconstrução, de cura, de transformação. O apartamento nos Jardins tinha sido vendido. Agora eu morava em um lugar menor e mais aconchegante na Vila Madalena, um bairro vibrante, cheio de vida e arte. O projeto Guardanapo estava oficialmente registrado e funcionando. Tínhamos um pequeno escritório, uma equipe de voluntários, incluindo psicólogas, advogadas e investigadores, e uma linha direta para emergências. Já tínhamos ajudado 23 mulheres a escapar de situações perigosas. Marcelo se tornou nosso coordenador de segurança, treinando voluntários em como identificar situações de risco e reunir provas. A delegada Sandra nos dava consultoria sobre os aspectos legais e nos conectava com a rede de delegacias da mulher em São Paulo. Fernanda, minha amiga fiel, assumiu a parte administrativa do projeto. Ela tinha largado o emprego corporativo para se dedicar à causa. Isso é o que sempre quis fazer,
disse ela. Ajudar pessoas de verdade. Naquela tarde de sexta-feira, 6 meses após o pesadelo começar, eu estava sentada em um café com vista para o Parque Ibirapuera. O mesmo parque onde a Juliana e eu tínhamos idealizado o projeto. O sol da tarde pintava o céu de tons alaranjados e rosados. Meu celular vibrou. Uma notificação do tribunal. Meu coração acelerou quando abri a mensagem. A data do julgamento do Rodrigo e da Isabela tinha sido marcada. Em 3 semanas eu teria que enfrentá-los novamente, dessa vez em um tribunal. A garçonete se aproximou sorrindo gentilmente. Outro café? Levantei os olhos da tela, notando a beleza daquela tarde. O som da fonte no parque, as crianças brincando, casais passeando de mãos dadas. A vida continuava, vibrante e preciosa. Sim, por favor, respondi devolvendo o sorriso. E um pedaço daquele bolo de chocolate. Estou comemorando. Alguma ocasião especial? Perguntou ela curiosa. Dobrei cuidadosamente a notificação e guardei na bolsa. Uma segunda chance, respondi simplesmente. Ela assentiu como se entendesse perfeitamente e se afastou para buscar meu pedido. Olhei para o horizonte onde o céu encontrava os prédios em uma linha perfeita. Pensei em tudo o que tinha acontecido nesses 6 meses. A traição, o medo, a fuga, a reconstrução. Pensei na Juliana e em sua coragem de me alertar. Pensei no Marcelo e em sua dedicação em me proteger. Pensei na Fernanda e em sua lealdade inabalável. Pensei em todas as mulheres que o projeto Guardanapo já tinha ajudado e nas inúmeras que ainda ajudaríamos. A vida raramente segue o roteiro que imaginamos. Às vezes somos interrompidos por reviravoltas brutais que testam nossos limites, que nos quebram, que nos forçam a escolher entre desistir ou nos reinventar. O Rodrigo tinha tentado me destruir, me silenciar, me apagar da existência, mas ele falhou. Eu estava ali, viva, respirando, construindo algo maior que eu mesma. A dor do que aconteceu nunca desapareceria completamente. As cicatrizes permaneceriam, visíveis ou não. Mas eu tinha escolhido não ser definida pela traição dele. Tinha escolhido transformar minha dor em propósito, meu trauma em força, minha história em esperança para outras mulheres. A garçonete voltou com o café e o bolo. Coloquei açúcar no café lentamente, observando os cristais se dissolverem no líquido escuro. Uma metáfora perfeita, pensei. Às vezes precisamos nos dissolver completamente para nos reconstruir em algo novo. Meu celular tocou novamente. Dessa vez era uma mensagem da Juliana. Acabei de receber uma ligação de uma mulher em Campinas. Situação urgente. O marido aumentou o seguro de vida dela e marcou uma viagem surpresa para um resort isolado. Ela está apavorada. Podemos ajudar? Meus dedos voaram sobre o teclado. Já estou ligando para o Marcelo. Manda o endereço dela. Vamos tirar ela de lá hoje mesmo. A resposta veio instantânea. Você é incrível. Obrigada por existir. Sorri guardando o celular. Não, Juliana. Obrigada por me manter viva. Tomei um gole do café sentindo o calor se espalhar pelo meu corpo. Em 3 semanas eu enfrentaria o Rodrigo e a Isabela no tribunal. Olharia nos olhos deles e contaria minha história, não como vítima, mas como sobrevivente. Eles tinham planejado minha morte em detalhes macabros, calculando cada passo, cada possibilidade. Mas esqueceram de uma variável fundamental: a coragem de uma mulher que se recusou a aceitar seu destino. O sol começou a se pôr tingindo o céu de vermelho e dourado. Peguei meu garfo e cortei um pedaço do bolo de chocolate. Enquanto o sabor doce explodia na minha boca, fiz uma promessa silenciosa. Prometi que nunca mais viveria no medo. Prometi que usaria minha voz para amplificar as vozes de outras mulheres. Prometi que a cada dia escolheria a vida, a liberdade, a verdade. O Rodrigo tinha tentado me matar. Mas, na verdade, ele tinha me dado o maior presente: a clareza absoluta sobre quem eu era e do que era capaz. Eu era Alessandra, sobrevivente, guerreira, mulher que transformou um guardanapo em um movimento. E minha história estava apenas começando. Terminei o café,
Paguei a conta e saí do café caminhando pelo parque enquanto o sol se punha. Tinha uma mulher em Campinas esperando por ajuda. Tinha um julgamento se aproximando. Tinha uma vida inteira pela frente. E dessa vez, seria uma vida vivida nos meus termos, com minha voz, minhas escolhas, minha liberdade. O pesadelo tinha acabado. O recomeço estava apenas começando. 6 meses se passaram em um piscar de olhos. 6 meses de preparação intensa para o julgamento, de reuniões com o promotor, de revisar cada detalhe daquela manhã no aeroporto, quando minha vida mudou para sempre. Agora, parada em frente ao Fórum Criminal de São Paulo, senti o peso do momento. Juliana estava ao meu lado, segurando minha mão. Do outro lado, Fernanda ajeitava meu blazer com gestos maternais. Marcelo estava a alguns passos à frente conversando com a delegada Sandra. Todos ali por mim. Todos ali porque acreditaram em mim quando eu mais precisei. Você está pronta? Perguntou Juliana com os olhos cheios de preocupação. Respirei fundo olhando para o imponente prédio à minha frente. Estou. Entramos juntas. O corredor do fórum estava cheio de advogados, réus, testemunhas. Algumas pessoas me reconheceram. O caso tinha sido amplamente divulgado. Ouvi sussurros, senti olhares, mas mantive a cabeça erguida. A sala do julgamento era grande e fria. Bancos de madeira enfileirados, o brasão da República na parede, a bandeira do Brasil em um canto. O promotor, Dr. Henrique Tavares, veio falar comigo antes do início. Senhora Alessandra, vamos começar em alguns minutos. Lembre-se do que conversamos. Conte sua história com calma, com detalhes. Olhe para os jurados quando falar. Deixe que vejam sua verdade. As portas se abriram e os réus foram trazidos. Primeiro a Isabela, vestida com um terno cinza discreto. Ela parecia menor, menos ameaçadora do que eu tinha imaginado. Nossos olhares se cruzaram por um segundo e ela desviou rapidamente. Depois veio o Rodrigo. Meu coração disparou quando o vi. Estava mais magro, com olheiras profundas, o cabelo desgrenhado. Tão diferente do homem confiante e charmoso que eu conheci. Todos se levantaram quando o juiz entrou. Dr. Maurício Andrade, toga preta impecável. Logo depois entraram os 7 jurados, o conselho de sentença. Cidadãos comuns convocados para julgar. Uma professora, um contador, uma enfermeira, um aposentado, uma estudante universitária, um comerciante e uma dona de casa. 7 pessoas que decidiriam se o Rodrigo e a Isabela eram culpados. Então, ouvi meu nome. Senhora Alessandra Costa, pode se dirigir ao banco das testemunhas, por favor. Minhas pernas tremeram quando me levantei. Caminhei até a frente da sala, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim. Jurei dizer a verdade com a mão sobre a Bíblia. O Dr. Henrique se aproximou. Senhora Alessandra, pode nos contar com suas palavras o que aconteceu na manhã de 23 de maio deste ano? Fechei os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abri, comecei a falar. Eu estava no aeroporto de Guarulhos com meu então marido, o Rodrigo, esperando para embarcar em um voo para Porto de Galinhas. Era para ser uma viagem de reconciliação. Enquanto esperávamos, uma aeromoça se aproximou de mim. Ela deixou cair acidentalmente um guardanapo no meu colo. Quando olhei, havia uma mensagem escrita em tinta vermelha. Não pegue esse voo. Um murmúrio percorreu a sala. A aeromoça, a Juliana, me olhou nos olhos e sussurrou para eu confiar nela. Ela me pediu para encontrá-la na praça de alimentação. E lá ela me mostrou provas. Uma cópia da apólice de seguro de vida de 5 milhões de reais, contratada há apenas 2 semanas, com o Rodrigo como único beneficiário. E uma gravação de áudio. Minha voz falhou por um momento. Na gravação, ouvi meu marido e a amante dele, a Isabela, discutindo como fariam parecer um acidente, como eu cairia da varanda do hotel, como usariam o dinheiro do seguro para comprar uma casa em Lisboa. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Percebi naquele momento que o homem com quem eu tinha me casado estava planejando me assassinar. E a viagem romântica era, na verdade, uma armadilha mortal. O que a senhora fez então? Perguntou o Dr. Henrique. Fingi um desmaio no aeroporto. Foi a única coisa que consegui pensar para não entrar naquele avião.
Voltamos para casa e, durante os dias seguintes, com a ajuda da Juliana e do investigador Marcelo, reunimos mais provas. E então descobrimos que o Rodrigo tinha antecipado o plano. Ele ia me drogar e me levar à área de lazer na cobertura do nosso prédio naquele mesmo dia. E como a senhora escapou? Fui diretamente para a polícia com todas as provas. A delegada Sandra emitiu uma medida protetiva e enviou uma equipe para prender o Rodrigo. Ele tentou fugir do país com passaporte falso, mas foi detido no aeroporto. O advogado do Rodrigo se levantou para o contra-interrogatório. Senhora Alessandra, a senhora não acha conveniente demais essa história? Uma aeromoça desconhecida que casualmente tinha sido amante do seu marido decide salvá-la? Olhei diretamente para ele. Conveniente teria sido eu estar morta e o seu cliente rico com 5 milhões de reais. O que aconteceu foi um milagre. Uma mulher corajosa que se recusou a ficar em silêncio quando soube de um plano de assassinato. Mas a senhora não tem provas concretas de que seu marido realmente tentaria matá-la, tem? Tenho as gravações onde ele admite o plano. Tenho a apólice de seguro contratada às escondidas. Tenho as pesquisas no computador dele sobre acidentes fatais em varandas. Tenho o contrato de compra da casa em Lisboa. Tenho a conversa interceptada, onde ele diz textualmente que ia me drogar e me levar à cobertura naquele dia. Quantas provas o senhor precisa? O advogado ficou sem palavras. Sem mais perguntas, resmungou voltando para seu lugar. Depois de mim, Juliana testemunhou. Ela contou sobre o relacionamento dela com o Rodrigo, sobre como ouviu a conversa dele com a Isabela por acaso, sobre a difícil decisão de me alertar. Marcelo apresentou todas as evidências técnicas. A delegada Sandra falou sobre a urgência da situação e a prisão em flagrante. Quando a Isabela subiu ao banco das testemunhas, tudo desmoronou. Sob pressão do interrogatório, ela começou a chorar e confessou tudo. Foi ideia dele, soluçou ela. Ele disse que era a única maneira de ficarmos juntos, que ela nunca aceitaria o divórcio. Disse que assim seria mais fácil, mais limpo. O julgamento durou 3 dias. No final, os 7 jurados se retiraram para deliberar. Esperamos por 6 horas angustiantes. Quando a porta finalmente se abriu, todos se levantaram. O juiz Maurício Andrade recebeu as cédulas de votação e começou a ler. Quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado, consideramos o réu Rodrigo Henrique Almeida culpado por unanimidade. Quanto ao crime de estelionato, consideramos o réu culpado por unanimidade. Meu corpo inteiro relaxou. Juliana me abraçou chorando. Estava feito. Justiça tinha sido feita. A ré Isabela Cristina Acosta, quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado na condição de coautora, consideramos culpada por unanimidade. O juiz respirou fundo antes de proferir a sentença. Rodrigo Henrique Almeida, pelos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado e estelionato, condeno você a 14 anos de reclusão em regime inicial fechado. Isabela Cristina Acosta, condeno você a 10 anos de reclusão em regime inicial fechado. O martelo bateu com um som que ecoou como um trovão. Final. Definitivo. Justiça. Rodrigo levantou-se gritando que era inocente, que tinha sido armado. Seguranças tiveram que contê-lo. Isabela apenas chorava baixinho com o rosto entre as mãos. Nos meses seguintes, minha vida encontrou um novo ritmo. O apartamento na Vila Madalena se tornou meu santuário. O projeto Guardanapo cresceu além das minhas expectativas. Tínhamos agora uma equipe de 15 voluntários, parcerias com delegacias em 5 estados brasileiros e uma linha direta que recebia, em média, 20 ligações por dia. Uma tarde ensolarada de sábado, 3 meses após o julgamento, eu estava sentada em um café no Parque Ibirapuera. A garçonete se aproximou sorrindo. O de sempre? Café e bolo de chocolate? Hoje quero um cappuccino e aquele bolo de morango que vi na vitrine. Estou comemorando. Enquanto ela se afastava, peguei meu celular. Tinha mensagens de várias pessoas. Uma de Juliana dizendo que tínhamos recebido uma doação significativa para o projeto. Uma de Fernanda compartilhando uma reportagem sobre uma mulher salva graças ao nosso trabalho.
E uma mensagem de um número desconhecido. Olá, Alessandra. Meu nome é Carolina. Assisti sua entrevista há alguns meses. Preciso de ajuda. Acho que meu marido está planejando algo. Por favor, me ajude. Não quero ser mais uma estatística. Meu coração apertou, mas imediatamente comecei a digitar a resposta. Carolina, você não vai ser uma estatística. Você vai ser uma sobrevivente. Me manda seu telefone. Vamos resolver isso juntas. Você não está sozinha. A resposta veio quase instantaneamente. Obrigada. Obrigada por existir. Obrigada por me dar esperança. Lágrimas encheram meus olhos, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de propósito, de significado, de vida vivida com intenção. A garçonete voltou com meu cappuccino e bolo. Cada mordida era uma afirmação. Estou viva. Estou aqui. Estou livre. Meu celular tocou. Era Juliana. Alessandra, você não vai acreditar. A Globo quer fazer um especial sobre o Projeto Guardanapo. Uma reportagem completa no Fantástico. Isso é incrível, Juliana. Vamos mostrar para o Brasil inteiro que é possível escapar, que é possível recomeçar. Depois de desligar, fiquei olhando para o celular, pensando em como a vida dá voltas. Há um ano atrás, eu estava presa em um casamento que era, na verdade, uma sentença de morte. Hoje estava à frente de um projeto que salvava vidas, cercada de amigos verdadeiros. O Rodrigo tinha tentado me destruir, mas acabou me libertando. Ao planejar minha morte, ele inadvertidamente me deu vida de verdade. Vida com propósito, com significado, com liberdade. Paguei a conta e saí do café caminhando pelo parque. Meus passos eram leves, meu coração tranquilo. Havia desafios pela frente, sempre haveria. Mas agora eu sabia que era forte o suficiente para enfrentá-los. Pensei em todas as mulheres que ainda viviam em silêncio com o medo. E fiz uma promessa silenciosa a todas elas. Prometi que continuaria lutando, que continuaria contando minha história, que continuaria estendendo a mão para puxá-las da escuridão, porque no final não é sobre mim. É sobre todas nós, sobre a força coletiva das mulheres que se recusam a ser silenciadas, que escolhem a vida mesmo quando tudo conspira contra elas. Eu sou Alessandra, sobrevivente, guerreira. Mulher que transformou um guardanapo em um movimento, um aviso em uma revolução, uma quase tragédia em uma história de esperança. E se eu conseguir, você também consegue. Nunca desista, nunca pare de lutar, nunca deixe que alguém apague sua luz, porque você merece viver, você merece ser livre, você merece uma segunda chance. E às vezes, tudo o que precisamos é da coragem de acreditar em um aviso escrito em um simples guardanapo. E você? O que você teria feito no meu lugar? Conta aqui nos comentários. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, com uma reviravolta emocionante que você não vai acreditar.